Eu te peço, Espírito Santo, nesta terça-feira da Semana Santa, sintoniza o nosso coração com a lógica de Deus, a lógica da doação de si, do sacrifício. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de viver essa semana com mais silêncio, com mais oração, talvez nos abstendo de carne, de doce, de alguma coisa que o Senhor nos inspirar. Senhor, que, claro, não percamos a alegria, a espontaneidade, mas que vivamos de maneira mais introspectiva, de maneira mais intensa essa Semana Santa. Retira do nosso coração, da nossa mente, tantos barulhos, Senhor, que nos afastam de Ti. Retira da nossa mente tanta confusão. E vem, Espírito Santo, nos conduzir nessa palestra, nessa reflexão, nessa pregação, nessa partilha da palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, dominar a nossa mente, o nosso entendimento, as nossas emoções. Eu invoco a Tua presença, Espírito Santo, o Teu amor sobre nós. Sem o Senhor nós nada podemos. Venha abrir o nosso coração para o entendimento da palavra e vem falar dentro de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos 12, capítulo 12, versículos do 6 ao 8. Como o padre já disse, eu não vou fazer hoje, talvez amanhã, quinta, faça, mas hoje eu não vou fazer uma reflexão específica da Semana Santa, do que a gente está vivendo, porque, como eu disse, a nossa programação durante todo o dia está recheada, falando desse assunto. Vamos ter 2 missas transmitidas falando sobre o Evangelho, a mística do dia. Então, eu optei por pegar um conteúdo que, claro, entrelaçado com a mística da Semana Santa, porque a Bíblia toda está, é um conjunto só, mas que é um assunto que dá para a gente refletir em outras realidades também, outras nuances. A partir do versículo 6, Romanos 12, a partir do 6. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Presta bem atenção, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, depois Paulo vai explicando, claro, mas a primeira parte do versículo 6, a parte A, é muito interessante e é o cerne do que o padre quer partilhar nessa manhã. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Temos dons diferentes, ou seja, a graça de Deus deu dons únicos e diferentes para cada pessoa, para mim e para você. Se você for fazer uma análise, talvez você não nos conheça tão de perto, Mas se você for fazer uma análise, por exemplo, sobre cada pessoa que está nessa bancada, sobre cada pessoa que compõe a sua família, você vai perceber que cada pessoa é única, é irrepetível, como nos ensina a antropologia cristã. Foi criada por Deus de uma maneira única e irrepetível. E cada pessoa recebeu uma graça específica. Cada pessoa recebeu um dom. Cada pessoa recebeu impresso na sua alma uma missão que está também delineada, expressa, a partir dos dons que essa pessoa recebeu. Deus não cria em série. E Deus não quer clones, ou seja, pessoas repetidas. Porque, infelizmente, isso pode parecer simplório, mas à medida que o padre for refletindo, você vai perceber quanto esse tipo de reflexão é importante. Porque muitas vezes nós sentimos uma pressão pela parte dos outros e nós nos autoimpomos uma pressão para nós repetirmos o que está dando certo, para nós fazermos o que muitas pessoas fazem, só que talvez Deus não nos chamou para isso. Talvez Deus não nos deu esse dom. Talvez não é aí que Deus vai nos fazer, entenda a analogia, brilhar, Por quê? Porque todos temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Existe, filho, filha, uma graça específica sobre mim e sobre você. Existe uma graça, sabe? Então, eu poderia sintetizar essa reflexão com o seguinte tema: permaneça no seu caminho, permaneça na sua faixa, Eu gosto da analogia da faixa, porque quem dirige já dirigiu numa
uma pista de mão única, sabe o que eu estou falando? Mão única é aquela que na mesma pista está indo carros e voltando, estão indo os carros, né? À direita e voltando os carros à esquerda de quem está à direita e na direita do outro lado, né? Ou seja, é uma mão só. Diferente da mão dupla, quando tem uma faixa aqui, à direita, outra faixa dividida por um murinho à esquerda, né? A mão única não, é uma faixa só tem aquele desenho amarelo, né? Aquela faixinha amarela desenhada no chão, dividindo os carros, mas estão só numa faixa. Então, se você que está na sua faixa, numa pista de mão única, sai para outra faixa, vai dar ruim, né? Você vai causar um acidente, você pode morrer. Imagina se você bate de frente com um ônibus, com um carro, com uma carreta carregada de ferro, né? Que tem muitas nas estradas por aí. Então, permaneça na sua faixa, permaneça no seu caminho, permaneça no seu dom. Porque, veja bem, os maiores problemas que a gente tem na vida acontecem quando a gente quer ser quem a gente não é, sabia? Presta atenção, quem Deus não nos chamou para ser. Aí começam os problemas, quando a gente começa a se comparar com as outras pessoas, quando a gente começa a sentir a pressão do que as pessoas esperam de nós, quando a gente gasta uma energia descomunal nesse processo. Porque veja bem, quando você quer assumir aquilo que você não é, você gasta uma energia descomunal nesse processo. E você vai ficando infeliz, você vai ficando frustrado ao longo do processo. Por quê? Porque isso é bem espiritual o que eu vou falar, mas tem muito sentido. Existe uma graça sobre você para o seu estado, para o seu lugar. Se você sai do seu lugar, essa graça não está mais sobre você. Existe uma graça sobre você para você permanecer na sua faixa. Se você vai para a contramão, o anjo da guarda sai do carro. Como a gente costuma brincar, né? Se você sai da sua faixa, você não tem mais aquela graça que haveria sobre você. Existe uma graça de estado para você permanecer no seu lugar, sendo o que Deus te criou para ser, sabe? E é difícil, isso pode parecer até simplório, mas é bem complicado. Porque, por exemplo, quando você convive com uma pessoa que é boa em algo, um pai que é bom em algo, uma mãe que é boa em algo, geralmente essa pessoa quer condicionar você a ser igual a ela. Pô, mas o meu filho não faz igual eu. Ele não é você, né? Ele é outra pessoa. Ele não é você. Mas geralmente a gente quer condicionar. Presta atenção, né? É interessante o casamento, por exemplo. Geralmente a pessoa se apaixona, né, por alguém que é diferente para casar que ela. E justamente se apaixona por essa pessoa por causa da diferença, né? Porque aquela pessoa é diferente de mim, ela acrescenta o que me falta, ela é mais calma quando eu sou mais agitada, ela é mais agitada quando eu sou mais calmo. Tudo bem, é casa pela diferença, mas passa um tempo, a pessoa quer transformar a pessoa com quem ela casou, o cônjuge, em uma cópia dela. Mas você não é organizada assim, você não faz assado, você não é aquilo outro. Claro, entenda bem, a gente tem que corrigir o que incomoda a ordem comum, né? Padre Jonas dizia, cada um sabe corrigir em si o que atrapalha a vida fraterna, ou seja, se eu tenho um defeito, um mau hábito, isso não é minha personalidade, né? Isso é sem vergonhice que eu tenho que melhorar. Mas existem coisas que não são defeitos, maus hábitos, são características de dom, de personalidade. Você não é aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa casou com você justamente porque você era diferente. Nossa, meu esposo é tão alegre, eu gosto dele, eu já sou mais organizada, mais séria. Aí quando casa, passa 6 meses, a esposa, você tem que ser assim. Mas meu amor, eu não sou você, eu não sou assim. Tudo bem, eu vou te ajudar para manter a ordem em casa, mas eu sou mais espontâneo, eu sou diferente. Porque tudo cobra um preço, né? A organização, a casa limpíssima, é maravilhosa, só que cobra um preço, né? A alegria, a espontaneidade, geralmente pessoas muito alegres, muito espontâneas, grande maioria das vezes, não estou generalizando, elas tendem a ser menos organizadas, né? Elas são mais expansivas, né? O clássico sanguíneo, né? Mais expansivo e menos organizado. Vem um preço. Então, às vezes, a pessoa casa justamente por causa da diferença, sabia? Só que passa 6 meses, ela quer transformar o outro numa cópia de si. Padre, eu estou revoltado. Por quê? Porque ele não age igual eu. Então você fizesse um boneco inflável de você mesmo e casasse com ele. Não dá. As pessoas são diferentes. E você sabe que muitas vezes as pessoas querem nos condicionar a ser como elas. Às vezes não é nem por mal, o pai está agindo com boa fé. Mas o pai é muito bom em finanças. Mas o filho não tem esse dom. Mas o pai não, você tem que administrar assim. Olha, o dom, a virtude de um pai, de uma mãe, de um educador, de um padre, vai ser e não tornar as pessoas uma cópia de nós mesmos, mas vai estar a nossa virtude em ajudar as pessoas a identificarem o próprio dom,
a identificarem o próprio caminho e a investirem naquilo que Deus as criou para ser. Sabe, eu como padre, você como pai, como mãe, a gente tem que descobrir o que aquela pessoa tem a oferecer. Qual é o dom daquela pessoa? Que ela não tem a oferecer. Sobretudo os jovens, né, os adolescentes que estão nessa descoberta. Como é bom quando um jovem ou um adolescente consegue encontrar alguém que enxerga nele um talento que nem ele viu, né? Um dom que nem ele percebeu. E diz, olha, vai por aqui, vai por ali. Mas às vezes, me perdoe, a gente é muito egoísta, né? A gente é muito egoísta. A gente quer que as pessoas sejam uma cópia de nós. Ah, mas eu faço assim. Tudo bem, o outro até pode fazer o que você faz, mas ele vai fazer do jeito dele. Diferentemente, né? E, gente, Deus não erra. Deus não erra. Existe uma passagem, da carta de São Paulo aos Coríntios, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e cada um na igreja é um membro. É um membro do corpo. Imagina se um corpo tivesse só pé, no lugar do nariz tivesse um pé, que coisa linda que ia ser, né? Imagina se no lugar da orelha tivesse um joelho, no lugar da testa tivesse um olho, né? Os olhos no meio da testa. Não, cada membro no seu corpo tem a sua funcionalidade. E nenhum membro é menos que o outro, né? Todos os membros são essenciais para o funcionamento do corpo. Mas, veja bem, como eu disse, às vezes a gente está vendo alguém que fez algo que dá certo. E todo mundo começa a fazer aquilo. Mas talvez Deus não te chamou para fazer aquilo. Deus não te quer fazendo aquilo. Não existe uma graça sobre você fazendo aquilo. Aquilo vai te cansar e vai te esgotar. Por quê? Porque você não é chamado. Todas as vezes que você sai da sua faixa, você se desgasta demais, sabe? Você se desgasta muito. Por quê? Porque não é aquilo que Deus te criou para fazer. E veja bem, Deus só vai poder fazer muito na sua vida e através de você quando você estiver confortável em ser quem você é. Quando você assumir o que Ele te fez. Ele só vai poder fazer muito na sua vida através de você quando você assumir com confortabilidade, com exatidão quem você é, quem Ele te criou para ser, sabe? Você não queira ser outra pessoa, seja a melhor versão de você mesmo que você puder, mas não queira ser outra pessoa, sabe? E pare de ficar se desculpando por você ser quem você é. Ai, me perdoe porque eu não consegui isso. Ai, me perdoe porque eu não sou assim. Não. Se Deus te criou introvertida ou introvertido, se Deus te criou com um talento X ou talento Y, tem um porquê na lógica dele. O Papa Francisco não falava aqui na frase inaugural de entrar na lógica de Deus, né? Tem um porquê na lógica dele. Então, seja o que você é. Você é uma bênção sendo o que você é. O que Deus te criou para ser. Então, vale aqui a gente mapear bem o nosso coração. Por isso que eu gosto muito do autoconhecimento, né? Acho que é importantíssimo. E perceber quem eu sou. Quais dons Deus colocou no meu coração? Quais dons Deus não colocou, né? Mapear para investir, sabe? Naquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos, né? E também, nesse ponto, vale a pena refletir que às vezes acontece, né? Que a gente olha o dom de uma pessoa que está dando certo, um dom que a gente admira, e a gente começa a cobiçar aquilo e ficar triste por não ter aquilo. Mas veja bem, você sabe que na lógica bíblica, a gente tem que entender algo, tem que ter uma mudança de chave. O dom do outro não é para te entristecer, mas é para te beneficiar. Por exemplo, quando o sapo está tocando e aprendeu a tocar, o trabalho foi dele. Eu só estou aqui ouvindo os acordes, estão me ajudando a refletir. Então o dom dele é para me beneficiar. Eu estou sendo beneficiado. Ele trabalhou e eu estou sendo beneficiado. Eu aqui estudei ontem à noite, fiquei até tarde preparando a pregação. Meu dom aqui é comunicar com você, explicar a palavra de Deus para que você entenda melhor. Você está sendo beneficiado. Então o dom do outro me beneficia. Eu tenho que sentar e aproveitar, né? Aproveitar, verdadeiramente ser beneficiado por esse dom. E o meu dom é para te beneficiar, o seu é para me beneficiar. Não é para a gente invejar ou ficar triste por a gente não ter aquele talento. Ao contrário, a igreja é uma seara, gente, e os talentos de cada um vão completando o todo que Deus precisa fazer, sabe? E eu vou dizer uma coisa, talvez hoje, filho, filha, você esteja cansado, cansada, frustrado, esgotado, porque você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer. Talvez até você está num trabalho que Deus não te chamou para estar.
Você ganha mais, tudo bem, mas você está se matando. O que vai adiantar esse dinheiro a mais que você está gastando quando você cair doente? Ganhando, desculpa. Quando você cair doente, você vai ter que gastar esse dinheiro que você ganhou e talvez até pegar dinheiro emprestado ou usar outras economias para tentar recuperar, sabe? Então, talvez o melhor fosse cortar despesas e ir para um emprego que você gostasse mais, né? Porque Deus não quer, sabe, que a gente esteja em algo que está nos matando. Ele não quer um comportamento kamikaze, né? Então, por isso, hoje a gente precisa pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem falar comigo. Vem tirar de mim os excessos. Vem tirar de mim o que o Senhor não quer que eu faça. Porque se eu saio da faixa, eu deixo a graça que existe sobre aquele estado que eu tenho, né? E também eu me canso, eu me frustro. E você sabe que nesse processo, o que atrapalha muita gente é a comparação, né? Porque a gente acaba se comparando com as pessoas, ou as pessoas nos comparam com as outras pessoas, né? Ah, mas a esposa do fulano é assim. Você não casou com a esposa do fulano, você casou comigo, né? E veja bem, não é que você não tem que tentar melhorar, tá? Mais uma vez eu digo, a gente tem que tentar melhorar. Mas tem coisas que não tem a ver com melhorar ou piorar, tem a ver com essência, tem a ver com identidade, né? Por mais que você melhore, talvez você não se torne como a mãe do seu esposo. E tá tudo bem, não tem problema com isso, sabe? Não é porque alguém está confortável fazendo algo que você não consegue, que tem algo de errado com você. Não. Talvez você não precisa fazer aquilo. Talvez Deus não quer que você faça aquilo, sabe? Talvez você não foi chamado para isso, né? Por exemplo, num casamento, se a sua esposa tem dom com finanças e você não, ela vai administrar o dinheiro e vice-versa. Se tal pessoa é melhor para certas coisas, tem pessoas, por exemplo, que são mais lentas para o dia a dia, mas que justamente por terem esse temperamento menos envolvido com as emoções, né, são melhores para os momentos de tensão, sangue frio na hora que a casa está caindo, né? O circo está pegando fogo e a pessoa está calma. Então essa pessoa, você vai ter que dizer para ela, agora você assume no momento de tensão. Agora você diz o que fazer, agora você está à frente. E é tão bonito quando a gente usufrui do dom do outro, como eu dizia, porque esse dom se torna nosso, né? Está ali para nos servir, né? E mais uma vez eu digo, quando a gente assume caminhos que não são nossos, isso nos desgasta, isso nos frustra. Talvez nessa Semana Santa, Deus está inspirando até essa palavra para você aproveitar e fazer um retiro, já nessa terça-feira. Olhando para você, olhando para o que Deus te chama a fazer, olhando para como está a sua vida. Semana Santa é tempo de rezar, mas é tempo desse retiro também. Da gente se olhar a partir de Deus, sabe? Da gente se perceber a partir do que Deus nos chama e a partir do que Deus não nos chama. Às vezes, o inimigo, ele não vai nem querer tirar você do seu chamado, sabe? Ele vai dizer, fica no seu chamado, mas assume mais 15, né? Que Deus não te chamou. Aí ele vai te esgotando. Quando o inimigo não pode te vencer, ele vai te cansar, né? E te cansando, ele te tira do propósito. Ele te tira do propósito. Então, a Quaresma e sobretudo a Semana Santa, como o padre dizia, é tempo de, alargar as anteninhas da alma, sabe? E ficar atento com o que está acontecendo, com o que o inimigo está fazendo, com o que as situações estão te levando a fazer. É tempo de retiro. Hoje precisa ser um retiro. Mesmo nos seus afazeres, sabe? Mesmo nos seus afazeres, olha para a sua história, olha para o que você está fazendo. E saiba, Deus nos criou diferentes e únicos. E Ele quer que nós sejamos assim. Você é único, você é diferente, sabe? E saiba de uma coisa, você não será livre de verdade enquanto você estiver pedindo desculpas por ser quem você é. Você não será livre de verdade enquanto a sua vontade de impressionar os outros, de agradar os outros não acabar, sabe? A liberdade começa quando a gente começa a realmente curtir quem a gente é, quem Deus nos fez. E isso tira um fardo das nossas costas, sabe, gente? Isso tira um peso das nossas costas. A liberdade começa quando você começa a curtir quem você é. A palavra é essa, curtir. Aceitar, né? E é interessante. Às vezes até na vida espiritual a gente encontra assim um padre, um pastor ou um empresário que a pessoa tem um dom para conduzir uma igreja, uma empresa ali pequena, sem muita exposição.
Aí chega lá o pretenso iluminado e fala, não, você tem que ser mais ousado, tem que assumir 2, 3 igrejas, tem que ir para a televisão, você tem que começar um canal no YouTube. Só que talvez isso funcione para você, não para o outro, né? Isso vai matar o outro. Não é o dom dele. Então isso não é um bom conselho. Não é um bom conselho. Não, você tem que estar em conduzir 2 igrejas. Talvez Deus deu àquela pessoa o dom de conduzir uma igrejinha no interior, um padre, não um pastor, ou uma empresa menorzinha, né, para um empresário, ou tal coisa. Mas chega lá o pretenso iluminado que não fez o discernimento espiritual para entender ao que Deus chama aquela pessoa e diz, olha, você tem que começar canal no YouTube, você tem que ter rede social. Por exemplo, redes sociais, o YouTube, essas coisas, é um chamado, gente. É um apostolado. Hoje o padre trabalha com isso, né? Todos os dias. E eu digo para você, as pessoas às vezes falam, nossa, fulano tem 4 milhões de seguidores, mas você sabe o preço que ele paga? Você está disposto a pagar, né? Ou não é nem pagar o preço, é um chamado, né? É um dom. Que nem, por exemplo, você vê um grande músico, né? Anos atrás eu estava vendo uma reportagem de um grande cantor, né? E ele falando assim, uma gravação que ele teve de um teatro bem bonito. Nossa, quantos meses antes ele começou a preparar, porque é cada detalhe, né? E prepare noite de sono, sem dormir, e depois o pós-produção, que é exigente, né? Mixagem, masterização. Aí ouvindo aquilo ali, eu falei, nossa, as pessoas não têm noção, né? A vida daquele homem é a música, acabou, né? Como um maestro ou uma pessoa que tem sucesso numa área. E às vezes você não foi chamado para isso. É bonito, a gente tem que usufruir do dom do outro, né? Se beneficiar, mas não é o seu chamado. Porque talvez o que você inveja no outro seria a sua morte. Né? Desculpa a sinceridade, seria a sua morte. Por quê? Porque Deus não te chamou para isso. Por isso que eu penso muito, olha, eu como sacerdote, eu tento tomar muito esse cuidado, claro que a gente não é perfeito, mas sempre quando eu estou atendendo alguém, eu tento pensar e pedir ao Espírito Santo no meu coração, Senhor, me ajuda a mapear o dom dessa pessoa, a entender quem ela é, para dar o conselho certo. Porque tem pessoas, né, a gente atendendo pessoas, todos nós aqui missionários atendemos, que você ouvindo, você já percebe, né? E às vezes tem que pedir a Deus também, que a gente não por mais que estuda psicologia, uma coisa ou outra, você não lê, né, o que está dentro sem a graça de Deus. Tem pessoas que você está conversando e você percebe, eu tenho que dar um choque, né, às vezes na confissão. Cara, você vai para o inferno, seu infeliz, você não está vendo que você está destruindo a sua vida? Aí a pessoa reage, né? Agora tem outros que se você fizer isso, a pessoa vai chorar por 3 meses, né? E não vai sair do lugar, né? Então a gente, como padre, eu já vou completar 13 anos de padre, você vai entendendo. E mãe e pai, eu acho que é assim também, né, Paula? Você tem 3 meninas, né? Todo pai e mãe, você vai entendendo. Tem fiel que você dá uma pancada, mas na testa, sem dó. Agora tem outro que você vai, filho, vem cá, não, Deus vai conseguir te ajudar, né? É a pedagogia que a pessoa entende, é a linguagem que a pessoa entende, né? E aí a pessoa volta depois, nossa, padre, obrigado, era aquela acolhida que eu precisava. Aí volta o outro, obrigado, padre, era aquela pancada que eu precisava. Então nós, como líderes, como cuidadores, você como pai, como mãe, você como gestor de uma empresa também, empresário, né? Você conduzindo uma comunidade, você professor, peça a Deus essa graça, né? Porque, gente, as pessoas não são números. E, sobretudo, com a internet, você já percebeu que nós estamos criando coisas em série, pessoas clones, né? Uma coisa dá certo na internet, todo mundo quer fazer. Aquela atriz que tinha o lábio de tal forma, agora todas as mulheres estão fazendo aplicação no lábio para ficar com aquela mesma cara daquela atriz, né? Isso eu li numa pesquisa e você sabe do que eu estou falando, não preciso desenhar, né? Aí todo mundo tem que ficar com o rosto igual. Todo mundo tem que harmonizar para ficar com o rosto igual. Daqui a um dia nós somos um bando de clones nesse mundo, né? Mas nós somos diferentes. A sua característica do seu rosto, da sua personalidade são únicas. E não há nada de errado nisso. Você não é menos por ser diferente, sabe? E às vezes o que nos faz sofrer é estar onde Deus não nos quer ou querer o que Deus não quer para nós. Olha, você sabia, por exemplo, esse é um assunto até delicado, mas é interessante o padre falar. Você sabia, por exemplo, quando a gente analisa, você sabia que tem pessoas que não foram feitas para o casamento? Isso é bíblico, né? Jesus disse, tem pessoas que não foram feitas para o matrimônio. O Paulo também explicou sobre isso. Que não foram feitas para casar. Eu, por exemplo, sou celibatário e tem tantas outras pessoas, né? Que não foram feitas. Padre, quer dizer então que se eu não for feito, eu não vou ter uma atração por uma mulher, no caso do homem? Não, você vai continuar sendo gente, ser humano, né?
Vai ter o padre não deixou de achar uma mulher bonita, mas ele não foi feita para aquele dom. Só que às vezes a pessoa, ela não foi feita para o matrimônio, mas pela pressão da comparação, minha prima casou, minha tia casou, minha mãe queria que eu casasse. Ela sofre demais e se frustra, mas talvez ela não tenha aquele dom. Não estou dizendo que quem não casou não tem dom, tá, gente? Estou partindo de uma reflexão bíblica, discernimento. Isso aqui é princípio de discernimento vocacional, né? Se eu estivesse pregando num encontro de discernimento vocacional, eu estaria aplicando esses princípios. Mas a pessoa não foi chamada, mas pela frustração da comparação. Ela vai se entrando numa caverna interior, sabe? E vai se sentindo triste, talvez até se ela casasse, ela não seria feliz. Porque ela não foi feita para aquilo, não é o dom dela. Não sei porquê. São mistérios que me ultrapassam também, né? Mas tem pessoas que foram criadas por Deus com missões específicas, diferentes, né? Apesar da grande maioria das pessoas serem feitas para a família, para o matrimônio, mesmo assim existem pessoas que não têm esse dom, que não foram criadas com esse dom. Só que às vezes a pessoa, ao invés de olhar para dentro de si e dizer: Senhor, me ajuda a entender quem eu sou, me ajude-me a entender o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor deseja de mim. A pessoa começa a se frustrar. Por quê? Porque minha prima casou. Porque todo mundo está dizendo: a fulana não casou, o fulano não casou. Mas Deus te criou para isso? Talvez não. Talvez Deus não te criou para esse dom. E às vezes a pessoa insiste e se casa, sabe, mesmo sem ter esse dom, para agradar os outros ou para agradar uma expectativa que ela mesma criou, e se frustra depois, né? Por quê? Porque Deus, quando nos criou, gente, Ele colocou um mapa dentro de nós. Você sabe que quando eu escrevi o meu livro A Cura da Alma Feminina, que foi um livro próprio para as mulheres, né? Que eu lancei em 2018, foi um trabalho árduo esse livro. E eu coloquei como subtítulo do livro, A Cura da Alma Feminina, e o subtítulo, Um Caminho de Resgate da Essência da Própria Mulher, né? Eu trabalhei muito no livro a questão do resgate da essência, ou seja, eu disse que Deus colocou uma bússola na alma de cada mulher, que são especificidades, dons, né? E que se a pessoa se deixa guiar por aquela bússola, ela vai chegar à sua essência e vai se realizar, e vai ser feliz. Porque, mais uma vez eu digo, existe uma graça para você ser quem você é. Existe uma graça para você realizar a missão que Deus te deu. E se você sai dessa graça, você está na ausência de graça, que é, me perdoe o termo, a desgraça, né? É a ausência de graça. E no livro A Cura da Alma Feminina eu fui falando dessa bússola, desse mapa que Deus colocou em cada mulher, mas em cada homem também, em cada pessoa, que eu expando o conceito, né? Que Ele nos criou com dons específicos. Ele nos criou com limites específicos. E esses limites nos protegem também, sabe? Então nós estamos num tempo de muita polivalência, né? E toma muito cuidado com os vídeos que você ouve por aí. Você pode tudo. Não, você não pode tudo. É só pensar positivo que vai dar certo. Não é por aí. A experiência de quem tem mais janeiros já foi desmentindo esse tipo de argumento, né, que se mostra falacioso até, né? Você não pode tudo. Então, repito, Semana Santa, semana de retiro, semana de respirar fundo, olhar para dentro de si, olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou na trilha do que o Senhor espera de mim? Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade? Senhor, o que eu preciso fazer para retornar ao que o Senhor espera de mim? O que eu preciso fazer para Te agradar? O mapa já está dentro de você. O mapa já está dentro de mim. Uma coisa é admirar. Eu admiro os santos, por exemplo. Eu admiro o São Padre Pio, que eu acho fantástico, né? Eu admiro outros santos. Mas tem coisas que talvez naquele santo, pelo meu temperamento, pela minha história, sejam inalcançáveis para mim. Mas, claro, ele vai continuar sendo um baluarte para mim, mas até a santidade, você é santo sendo quem você é. Você não vai ser um santo por exemplo, eu não tenho um temperamento combativo, forte como o de São Paulo. Eu o admiro muito, mas tem coisas que eu não vou viver como ele, eu vou viver de outra forma, mas eu quero ser santo. E eu vou lutar para ser santo e que Deus me ajude, nos ajude, né? Mas nessa quaresma, faça esse retiro, nessa Semana Santa, melhor dizendo. Faça esse retiro hoje e pergunte: o que tem de excesso na minha vida?
o que tem de chamado dentro do meu chamado, que não é o chamado de Deus, e eu estou assumindo, né? Porque mais uma vez eu digo, quando você carrega um chamado que não é seu, faz algo que Deus não te chamou a fazer, sai da faixa do que Deus esperava de você, você se cansa, você se frustra. E a ruína vai vir como consequência. E olha, penso que nós estamos num tempo no qual, como dizia Santo Inácio de Loyola, a gente precisa desenvolver muito discernimento dos espíritos, o discernimento espiritual. Porque tem muita gente boa, gente, cansando no caminho, parando no caminho. Não é nem porque tem má índole, não é nem porque tem maus princípios, tem um caráter deturpado, não. Porque está fazendo coisas que Deus não pediu e o inimigo está te esgotando, você não percebeu, ele está te cansando, ele está te deixando um apóstolo cansado. E um apóstolo cansado, ele é um apóstolo vulnerável. As tentações, as quedas, as coisas ruins, né? Então levante hoje a sua cabeça, pare de pedir desculpa por você ser quem você é. Você é uma bênção sendo quem você é. Tente corrigir os seus erros, os seus excessos, os defeitos do temperamento, da personalidade, né? Talvez as deficiências de caráter. Mas faça as pazes com quem você é. Deus não só vai te abençoar, repito, se você fizer as pazes, te abençoar, se você fizer as pazes com a sua verdade. É sendo confortável com aquilo que Ele te criou para ser que você se torna o que Ele... Você vai ser o que Ele te criou para ser, que você vai alcançar o máximo do seu potencial, né? Inspire-se sim pelas pessoas, mas não as copie. Você é único, única. E Deus tem coisas lindas para você nesse tempo. Então, tarefinha aqui final, já que nós estamos na Semana Santa, não é porque eu não estou falando do tema que eu vou sair da espiritualidade, né, da semana. Estou falando assim, diretamente do tema. Então, veja bem, eu quero que você tire hoje, no mínimo 10 minutos. Se você quiser ouvir de novo essa pregação do Padre, essa partilha da palavra você ouve, no mínimo 10 minutos. Se você puder ir diante do Santíssimo, como eu já falei semana passada, maravilhoso. Melhor ainda, muito bom. 10, 15 minutos. Se você não puder, na sua casa, onde você conseguir, na hora do almoço, se tranca no banheiro da empresa por pouco, para fazer essa meditação. Brincadeira. Você vai ver o melhor momento para ti e você vai refletir. Como está o seu caminho? Como você está? Você está na faixa que Deus te criou para estar? Você está exercendo o dom que Deus te criou para exercer? Você está sendo Deus, quem Deus te chamou a ser? Você está dentro da graça, do lugar que Deus te colocou? Ou você está cedendo à pressão das pessoas que querem que você seja como elas? Ou você está cedendo à pressão de você mesmo, que quer que você seja coisas que Deus não te chamou? Cuidado com essa exigência sórdida de polivalência desse tempo, né? Todo mundo tem que fazer tudo, nem todo mundo tem que fazer tudo. Você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Quanto mais coisas você vai fazer, por exemplo, talvez você, mãe, pai, você está fazendo tanta coisa e não está vendo que está faltando a atenção que você precisava dar para os seus filhos, coisas ali sorrateiras. Porque se você deixa de fazer 20 mil coisas, você vai estar em casa e vai observar. Observando a sua filha, o Espírito Santo vai te mostrar o seu filho. Olha só, você está vendo aquilo ali? Aquilo quer dizer isso que pode levar àquilo outro, né? Então, faça hoje, que é 10, 15 minutos, esse retiro, né? Terça-feira da Semana Santa. E volte para a trilha da cruz, para a trilha do que Deus te chama. E deixe o que você precisa deixar, retira isso. No retiro a gente chega com uma mochila pesada, né? E sai com uma mochila leve, às vezes até sem mochila. Então, tira 15 minutos, ouça novamente se você quiser, se fizer bem, né? E procure estar naquilo que Deus te chama. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Se você não tem o dom do outro, não quer dizer que você é menos. Não quer dizer que você não é bom o bastante, que Deus não te ama, que as pessoas não vão te admirar. Seja você, e Deus vai te fazer brilhar no estado que você está e onde Ele te colocou. Vem Espírito Santo sobre nós, nesse dia de retiro, nessa Semana Santa. Vem tirar do nosso coração a autocobrança, as cobranças que os outros nos impuseram, Espírito Santo. Vem tirar de nós. Vem nos dar discernimento espiritual, Espírito Santo. Às vezes estamos cegas, como barata tonta, batendo a cabeça um com os outros, dando murro em ponta de faca, fazendo o que não precisamos fazer, nos perdendo, nos distraindo. Hoje é dia de retiro, terça-feira da Semana Santa. Vem, Espírito Santo. Nos batiza, nos enche agora.
Vem, Espírito Santo, inunda o nosso ser. Vem, Espírito Santo, retira da nossa mente os embustes do maligno, as seduções, as mentiras, as confusões. Coloque em ordem as nossas emoções, a nossa mente. Vem, Espírito Santo, nos batizar, nos encher. Vem, Espírito Santo de Deus, nos mostrar com exatidão qual é o nosso lugar, qual é o nosso dom, o que Deus espera de nós. Retira os excessos, Espírito Santo. Retira os excessos. Vem, nos batiza com a Tua graça. Nos batiza com o Teu poder. Derrama sobre nós, Espírito Santo, uma nova unção e vem tirar de nós o cansaço, a frustração, o desânimo, o desgaste. Vem, Espírito Santo, que nós paremos de nos desculpar por ser quem somos, que nós paremos de querer ser clone, de querer imitar as pessoas que deram certos. Talvez o caminho que o Senhor tem para nós seja outro. O Senhor só vai agir em nós e através de nós quando nós assumimos a nossa verdade, quando nós formos a nossa peculiaridade, as pessoas únicas que o Senhor nos criou para ser. Vem, Espírito Santo, revela-nos a verdade. Vem nos batizar e nos encher. Derrama sobre nós a Tua graça. Vem nos curar e nos libertar. O Espírito Santo está tocando agora muitas pessoas que estavam confusas. Até a imagem que me vinha era de coisas bagunçadas dentro, em cima de uma cama, num quarto, que iam sendo colocadas em ordem. O Espírito Santo está colocando em ordem as emoções de muitas pessoas agora, a mente, os pensamentos. Uma pessoa que você se cobrava muito, você se comparava muito com a sua irmã. Você tem um problema, você não está conseguindo ter filho. O Senhor está dizendo para você, calma, você está no meu caminho, no que eu quero para você. Confia, para de se comparar. O Senhor também está tocando um homem chamado Jorge. Você até se machucou a sua perna, você está em casa por esses dias. Você teve um acidente também de carro. E você se compara a muitas pessoas, filho. Ao irmão, às pessoas do trabalho. Deus tem coisas novas para você. Elas não aconteceram ainda porque você está com esse coração fechado, invejoso, cheio de comparação. Para com isso, filho. Abre o seu coração. O Senhor está tocando muitas pessoas que estavam desanimadas, sentindo um peso. O Senhor está tirando um peso sobre você, dizendo, seja você o filho, a filha amada, amado que eu criei para ser. Isso me basta. A lógica de Deus só trabalha na minha originalidade. A lógica de Deus só trabalha na sua originalidade. E a originalidade é tão simples que às vezes nós nos ensurdecemos, nós teimamos com Deus de querer fazer o nosso caminho e deixar de ser aquilo que Deus quer. Deus quer você no lugar que Ele te destinou. Queira estar no lugar que Deus te destinou. Uma música tão simples, mas que faz uma decisão ser verdadeira na sua vida se você cantar com o coração e decidir na sua alma, hoje eu retomo o caminho de Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.